Olá, pessoal. Eu me chamo Yasmin, eu sou estagiária do Colégio Castro Alves, junto com a minha colega Emily. Hoje eu vou dar aula para vocês, juntamente com ela. Esse espaço foi cedido pelo professor Robério, para que a gente pudesse cumprir a nossa carga horária de estágio. E hoje a aula vai ser sobre o processo de independência do Brasil, a chegada da família real e as revoltas separatistas. A gente vai começar a explicação depois da apresentação da minha colega Emily. Olá pessoal, me chamo Emily, sou estudante do curso de História do 7º período da Faculdade de AGE. Como a Yasmin falou, a gente vai falar sobre a chegada da família real e as revoltas separatistas. E na semana que vem, seguindo o caderno de apoio de vocês, vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. Então, o caderno de apoio de vocês tem algumas perguntinhas que são interessantes e refletir sobre ela antes de dar início à aula. Uma delas é o que motivou a vinda da família real aqui ao Brasil e o que é bloqueio continental. O que seria isso e o que isso tem a ver com a vinda da família real para o Brasil? Então, no decorrer da aula, vamos trabalhar todos esses aspectos e espero que seja bem prazeroso para vocês. Pronto, pessoal, dando seguimento, iniciando a apresentação, a gente precisa entender o que é que fez com que a família real portuguesa viesse para o Brasil, que na época era colônia, e por que a monarquia deixar a metrópole e vir para a colônia. Então, para a gente entender todo esse processo, a gente tem que entender o que estava acontecendo também lá na Europa, na época, que fez com que a família real literalmente fugisse da Europa para o Brasil, do território brasileiro. Então, na Europa, estava acontecendo várias coisas, a ascensão de ideais republicanos e liberais, e isso tudo, esses ideais republicanos e liberais, eles não combinam com o regime monárquico. Porque o liberalismo e o republicanismo são coisas totalmente opostas de um governo monárquico. E estava acontecendo o quê? O que simbolizava muito na Europa esses ideais republicanos e liberais, justamente o que estava acontecendo na França, que era a Revolução Francesa, que culminou também na ascensão do Napoleão Bonaparte, que era assim a figura que na Europa representava muito esses valores republicanos e liberais. O Napoleão, ele vai ascender na Europa porque nesse contexto da Revolução Francesa, ele era um militar e como ele venceu muitas guerras, dos reacionários, porque a gente sabe que a monarquia não ia aceitar de boa assim ser deposta, e nem as outras monarquias dos outros territórios da Europa, das outras nações europeias, iam aceitar que a República Francesa também conseguisse ascender, conseguisse continuar. E é óbvio que essa Revolução Francesa liberal e também republicana teve uma contra-revolução, no caso, uma reação por parte das monarquias europeias. Só que o Napoleão, como representante disso, ele chegou ao posto de imperador francês porque a burguesia da França achou muito bom pôr ele nesse posto, porque ele justamente representava e ele ia pôr uma estabilidade na França, porque a França, nesse período de revolução, estava acontecendo um período de instabilidade política, econômica e social. E eles viram na figura do Napoleão alguém que ia trazer essa estabilidade que eles, a burguesia, precisavam nesse momento de tanta estabilidade, para eles poderem se consolidar no posto econômico, político e também social na França. E o que é que o Napoleão e o que estava acontecendo na França tem a ver com a vinda da família real para o Brasil? Bom, tem tudo, porque o Napoleão, por ele ser assim republicano e liberal, e por ele ser chefe da França, ser agora um imperador francês, e por ele estar sofrendo todo esse contra-ataque por parte das monarquias, das outras nações europeias que ainda tinham um regime monárquico, e também por parte da Inglaterra, que via a França como uma inimiga. Porque imagine, se a França agora estava ascendendo como uma república liberal e tudo mais, com a burguesia francesa ascendendo, é óbvio que vai gerar uma certa relação, uma relação ruim com a burguesia inglesa, com a Inglaterra, que é uma grande representante, que era uma grande representante da burguesia na época, do poder burguês no mundo na época. Isso vai fazer o quê? Vai gerar todo um contexto de inimizade entre Reino Unido e França, entre a Grã-Bretanha e a França. E o que é que vai acontecer? O Napoleão ele vai começar a conquistar zonas de influência, vários territórios, literalmente invadir muitos territórios ali da Europa, onde se tinha, por exemplo, monarquias, e obrigar os monarcas a saírem do seu posto para
tornar esses lugares assim domínios da França, né, da França republicana e liberal. E aqui nesse mapa, como a gente pode ver, essas zonas em verde, essa zona em verde mais escuro é a zona onde ele tinha muita influência, as em verde mais claro eram zonas que tipo, ele tinha conquistado influência sobre. E essas outras zonas, por exemplo, a Inglaterra, que está assim num bege mais escuro, era tipo as nações europeias contrárias ao Napoleão, né? E o que é que tem a ver a família portuguesa com isso? Acontece que Portugal tinha justamente uma aliança com a Inglaterra, que era a arqui-inimiga da França e do Napoleão. E o que é que acontece? O Napoleão, como ele estava querendo expandir os domínios dele, ele começa a pressionar Portugal. Peraí, Portugal, do lado de quem você vai ficar? Do lado da Inglaterra ou do meu lado? Acho melhor você ficar do meu lado. Ele meio que obrigou Portugal, que estava ali em cima do muro, a tomar uma decisão. Ou 8 ou 80, você tem que escolher ou a mim ou a Inglaterra. E o que é que acontece? Portugal resolve ficar do lado da Inglaterra. Até porque a aliança entre Portugal e Reino e Grã-Bretanha já era muito antiga. Já era muito antiga e isso remonta até os tempos da monarquia e aconteceu que Portugal resolveu ficar do lado da Inglaterra. E o que é que acontece? Napoleão diz, então se você quer ficar do lado da Inglaterra, você não quer se tornar meu aliado por bem, vai se tornar por mal e resolve invadir Portugal. E acaba que Napoleão invade Portugal e isso obriga a família real portuguesa, a monarquia portuguesa, a escapar antes de Napoleão pôr as mãos neles, né? E o que é que isso está relacionado? Tudo isso tem a ver, por exemplo, com a questão do que, tipo, eu esqueci de mencionar que, tipo, um Napoleão, por ele ter conquistado todas essas zonas de influência, ele também resolveu instaurar uma coisa que ele chamou de bloqueio continental. O que era esse bloqueio continental? Já que a Inglaterra era a grande inimiga dele no contexto político, econômico, né, enquanto zona de influência e tudo mais, ele resolveu dizer assim, olha, vocês, nações que eu tenho influência sobre, que eu conquistei, que eu invadi e estou dominando vocês, vocês não podem comercializar com a Inglaterra. Isso é o chamado bloqueio continental, que as nações que eram aliadas dele, ele proibiu as nações aliadas dele de comercializar com a Inglaterra. E isso é óbvio ia prejudicar, de certa forma, o objetivo dele era, obviamente, prejudicar a economia inglesa e fazer com que a França tomasse a hegemonia econômica ali na Europa. Isso faz com que com Portugal, Portugal, obviamente, desobedeceu isso porque resolveu continuar com a aliança com a Inglaterra. E aí, como eu já mencionei, o Napoleão invadiu Portugal. E isso faz com que a família real tenha que sair fugida mesmo da Europa para o Brasil. Mas isso também faz a gente pensar de o porquê o Brasil. Por que a família real foi escolher logo o Brasil? De todas as colônias que eles tinham, por que o Brasil? Então, justamente porque, obviamente, a Inglaterra, que ajudou, inclusive, a família real a fugir lá de Portugal, né, a fugir das garras do Napoleão, o que é que acontece? Tinha os interesses ingleses também, que era de garantir os lucros, né? Óbvio que a Inglaterra pensou, no território da vastidão do Brasil, a gente vai lucrar muito com ele, com a nossa aliança, já que a gente tem uma aliança com Portugal, né? Portugal tem que nos obedecer, porque é nosso aliado, a gente vai garantir os nossos lucros comercializando lá no Brasil. E ainda tem muito essa questão também dos interesses da monarquia, era uma mistura dos interesses da monarquia portuguesa e dos interesses ingleses. E a monarquia, obviamente, portuguesa queria garantir o domínio sobre o território brasileiro, já que estavam acontecendo várias revoluções, não só lá na Europa, não só a Europa estava tendo revoluções nesse contexto, que a gente está no finalzinho do século XVIII para início do século XIX, mas também aqui na América estavam acontecendo muitas revoluções, muitos territórios estavam se libertando do domínio colonial. Os Estados Unidos, por exemplo, e também outros territórios de domínios da América Espanhola, muitos territórios da América Espanhola. E aí também tem essa questão, por exemplo, da corte em terras brasileiras, que a minha colega Emily vai explicar de como foi a reação do povo, o que aconteceu com o povo com a vinda da família real para o Brasil. Então, pouco antes da corte chegar ao Brasil, algumas casas elas foram pintadas na porta com as letras PR, que significava propriedade rural, mas que o povo, em meio a tanta tragédia, pensou e
organizou com Põe-se na Rua. O que foi que aconteceu com essas pessoas que tiveram sua propriedade roubada? Ficaram literalmente na rua, à mercê da sorte, pessoas marginalizadas, porque assim que a família real, a corte real desembarcou no Brasil, se apossou dessas residências sem dar ao mínimo uma moradia ou qualquer indenização para suprir aquelas casas que eles tomaram. Então, né, tudo isso, essa vinda da família real impactou muito essa questão de como as pessoas viviam aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que foi o lugar no qual eles resolveram instalar residência. Então, ainda em relação à corte em terras brasileiras, né, lembrando que a gente vai voltar àquela questão da Inglaterra. Por que a Inglaterra ajudou Portugal a fugir lá das garras do Napoleão? Justamente porque a Inglaterra, e por que a Inglaterra quis que Portugal viesse para o Brasil. Inclusive, essa decisão de vir para o Brasil também foi em grande parte por pressão também inglesa, justamente porque a Inglaterra queria o quê? Que os portos do território brasileiro fossem abertos para ela para o livre comércio, ou seja, para ela poder vir, naquela época, como era que eram importados os produtos, como é que os produtos eram levados de um território para outro, por meio dos navios, né, das embarcações. E obviamente que a Inglaterra, para importar os seus produtos para cá, para o território brasileiro, era precisar que os portos brasileiros estivessem abertos para ela poder comercializar livremente aqui em terras brasileiras e lucrar com isso. E também teve a questão de outros tratados, que foram os tratados de 1818, que foram acordos assim econômicos voltados, visando muito a questão, por exemplo, de que a Inglaterra pagasse impostos bem baratos mesmo para comercializar os seus produtos aqui. Porque a gente sabe que, por exemplo, para você comercializar um produto em um outro território e também para você trazer esse produto para dentro de um território, você precisa pagar impostos, né? Alfândega, esses tipos de impostos. E o que aconteceu? A Inglaterra fez com que a monarquia portuguesa assinasse esses tratados que a beneficiavam, enquanto os produtos aqui do Brasil eram vendidos para a Inglaterra a preço de banana, praticamente, a preços muito baixos. E o que acontecia? É óbvio que essa relação estava favorável para quem? Para a Inglaterra, e desfavorável para o Brasil. E em relação, por exemplo, ao que mudou no espaço também, né, e em relação à cultura e também no espaço geográfico e humano do Brasil, foi em relação, por exemplo, à questão da modernização do Rio de Janeiro, já que a corte portuguesa ela se instalou residência no Rio de Janeiro. É óbvio que a monarquia ia caçar um jeito de garantir com que vivesse aqui com conforto, né? Porque o que a monarquia mais ama é ter privilégios e confortos, né? Esse pessoal de elite. E aí a gente tem, por exemplo, a questão da modernização do Rio, e a gente vê, por exemplo, a construção do primeiro Banco do Brasil, ou seja, a colônia já começa a mudar um pouco a sua cara, coisa que antes a colônia não tinha um banco, agora ela passa a ter um banco. Também tem um jardim botânico que o Dom João resolveu construir no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ganha uma cara muito europeizada. Ele vai ser muito... sua arquitetura, sabe, a sua aparência vai ser muito europeizada, sabe? O Dom João ele vai trazer muito essa questão de tipo dos ares da Europa para o Rio de Janeiro, para que digamos que ele pudesse viver, a família real pudesse viver mais confortável, né? Com privilégios, sem muitos impactos da mudança brusca para a colônia. E nesse contexto também a gente tem a tomada de uma região chamada região da Bacia Cisplatina, da coroa espanhola, porque nesse contexto, lembra que a gente já falou que estavam acontecendo revoluções também aqui na América e que, por exemplo, os territórios da América Espanhola que estavam sob o domínio da coroa espanhola, eles também estavam se libertando do domínio colonial, eles também estavam sendo influenciados por toda essa questão do iluminismo, do liberalismo e das revoluções que estavam acontecendo também em outras partes do mundo. E aí o que é que vai acontecer? A família coroa portuguesa aproveita que a coroa espanhola já estava com sua influência enfraquecida e toma essa região da Bacia Cisplatina, que hoje corresponde ao que a gente conhece como Uruguai, um território que era muito importante e que tinha interesse inglês envolvido no meio também, porque esse território, se vocês pararem para reparar, é um território litorâneo e é um território que é cortado por rios.
E para o pessoal lá da Inglaterra que vinha de embarcação para comercializar os seus produtos aqui nos portos brasileiros, eles iam gostar muito de ter acesso a essa região que permitia com que eles adentrassem no continente facilmente. Então, justamente por isso que a coroa portuguesa vai lá tomar essa região cisplatina, essa região da bacia cisplatina, né, para garantir os seus interesses e os interesses ingleses. E é óbvio que quem é que vai pagar toda a conta da estadia da família real portuguesa aqui no Brasil, dessas construções todas? Obviamente que o povo. Isso vai gerar muitas insatisfações populares em relação à corte portuguesa, em relação à monarquia, porque na época a monarquia já era uma coisa, uma ideia, né, um tipo de governo que já estava muito desgastado no mundo inteiro. E aí a monarquia ainda vem para cá, invade a casa das pessoas e começa a cobrar impostos mais altos ainda, e isso gera uma insatisfação da população muito grande. E aqui a gente tem, inclusive, uma charge onde a gente vê soldados portugueses e eles perguntam... e eles estão, assim, sacudindo uma pessoa, né, um colono, um brasileiro, e aí eles estão dizendo o quê? O brasileiro diz, eu não tenho mais nada. Eles estão justamente cobrando os impostos e eles dizem, como não, entregue as calças, sendo que é só o que ele tem. Então, para vocês verem o nível que estava a cobrança de impostos em relação à população brasileira por parte da monarquia portuguesa, por parte da coroa, para garantir os luxos da monarquia. E aqui a gente tem agora a conjuração mineira, que a minha colega Emily vai explicar. A conjuração mineira. Bom, a conjuração mineira, quem participou dela foi a elite mineira local. Essa elite mineira estava indignada com os altíssimos impostos cobrados sobre o ouro, tendo como influência a Constituição dos Estados Unidos e o Iluminismo. Vale ressaltar que o Iluminismo naquela época era um assunto que não podia ser pronunciado. Livros iluministas tipo Rousseau ou qualquer outro autor que fosse iluminista, eles eram caçados, tocavam fogo. Parecia a Inquisição da Idade Média, assuntos iluministas. A motivação da Confederação da Conjuração Mineira foi os tributos, que um deles foi a derrama, que é o imposto sobre cada pessoa para atingir a cota de 100 arrobas de ouro, mercadorias importadas vendidas por preços altos, enquanto a Polônia não poderia fabricar tais produtos, e a ausência de liberdade de imprensa, proibido livros e jornais. Como mencionei, principalmente se esses livros fossem de cunho iluminista, porque naquele momento era algo extremamente proibido. Reivindicações. O governo Gente, as reivindicações. Os conjurados, né, eles reivindicavam o governo republicano e eles queriam também a industrialização de Minas Gerais e a libertação também de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Por que eles queriam, por exemplo, a questão da industrialização? Tem uma questão muito importante que, por exemplo, a coroa portuguesa permitia que a Inglaterra vendesse seus produtos a preços altos aqui, mas não permitia que os colonos pudessem fabricar esses produtos, os tipos de produtos. Ou seja, não permitiam que eles tivessem indústrias aqui na colônia, o que desfavorecia muitos colonos, porque imagine, se eles pudessem fabricar os produtos aqui, os produtos seriam bem mais baratos do que um produto importado pela Inglaterra. Né? Isso seria muito mais benéfico para os colonos. E isso também era um dos motivos, por exemplo, das reivindicações deles, porque era uma insatisfação dos colonos em geral. E aqui também a gente tem os motivos, né, do declínio da revolta. Infelizmente, né, essa revolta foi uma das tantas revoltas brasileiras que declinaram. E o declínio dela está relacionado, por exemplo, a uma delação por parte de Joaquim Silvério, que inclusive era um dos integrantes do movimento, mas que resolveu delatar os colegas. Não se sabe ao certo por quê. Emily irá continuar. Uma delação premiada. Isso, uma delação premiada. Dos companheiros, e em troca, no caso, foi perdoado.
O que foi que aconteceu com essas pessoas que foram dedadas por Joaquim Silvério? Uns foram exilados, que, claro, eram aqueles que tinham boas condições, e Tiradentes foi espartejado e exposto em praça pública para servir de exemplo para as demais pessoas que não se rebelassem contra a coroa. Vale ressaltar que Tiradentes era o mais pobre do grupo. E o feriado do dia 21 de abril, que se comemora o dia de Tiradentes, só virou feriado quando o Brasil virou república, que precisaram procurar uma figura nacional para servir de exemplo. Só que na época em que Tiradentes foi morto, ele era tido como um traidor à coroa, não era um exemplo a ser seguido, enquanto hoje Tiradentes já é visto como uma figura revolucionária. E a gente teve também, pessoal, nesse contexto de revoltas separatistas, no contexto em que a família real estava aqui no Brasil, a questão da revolta dos Búzios, que aconteceu em 1798. Quem foram os participantes dessa revolta? Foram os membros da pequena elite baiana, homens livres pobres, os alfaiates. Tinha muitos alfaiates, pessoas que trabalhavam como alfaiates nessa revolta. Então, por isso que essa revolta também é conhecida, também é chamada de Conjuração dos Alfaiates. E boa parte dos participantes dessa revolta eram também homens negros, porque como ela aconteceu lá em Salvador, né, e a gente sabe que existe uma grande população negra em Salvador hoje, e na época do Brasil Colônia não era diferente, porque Salvador foi uma das cidades que mais recebeu pessoas negras para serem escravizadas. E quais foram as influências? As influências da Revolta dos Búzios foi a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução do Haiti também influenciou muito eles, e a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, a gente já sabe, está relacionada à questão do liberalismo, do republicanismo, e a Revolução do Haiti também. Só que a Revolução do Haiti ela teve um caráter mais revolucionário, porque o Haiti era colônia francesa, e ela foi uma revolução que foi promovida em massa pelas pessoas negras que eram escravizadas lá no Haiti, porque já que a França estava passando por uma revolução, os haitianos, eles olharam assim e disseram, peraí, a gente vai continuar sendo escravizado e explorado pela França, enquanto eles estão gritando por liberdade, igualdade e fraternidade. Então quer dizer que eles querem igualdade, liberdade e fraternidade para eles, mas para a gente não. Não, a gente vai lutar por isso também aqui para se libertar do domínio deles. Se eles querem república e igualdade, a gente também quer ter voz e também quer não sofrer mais preconceito e opressão. E essa revolução do Haiti influenciou muito os búzios, os búzios. E aqui, como a gente pode perceber, os principais líderes da revolta dos búzios foram homens negros, né, o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. E justamente por serem negros e por quererem uma mudança tão radical da sociedade, eles foram altamente reprimidos pela coroa portuguesa. E aqui a gente pode perceber, por exemplo, que os búzios, uma questão muito importante dos búzios, da revolta dos Búzios, é justamente a forma como eles divulgaram a revolta, né? Como eles divulgaram os anseios deles. E então, eles fizeram isso por meio de pasquins, que são o que a gente conhece hoje por panfletos. Então, eles começaram a panfletar, né, o porquê que eles queriam se separar, né, do domínio colonial português, porque que eles queriam se tornar independentes e porque que eles queriam ter voz, né, liberdade, igualdade e fraternidade, porque que eles queriam deixar de ser oprimidos e escravizados pela monarquia portuguesa. E aqui a gente tem um trecho que resume muito bem quais eram os anseios deles e quais eram os objetivos deles, que inclusive está no caderno de apoio também. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Então aqui a gente pode ver justamente a presença do ideal da liberdade, e quando eles falam, quando todos seremos irmãos, da fraternidade, e o tempo em que todos seremos iguais, da igualdade. Então você percebe que os valores iluministas e os valores da Revolução Francesa, né, os valores liberais, esses valores de igualdade, liberdade e fraternidade estavam muito presentes nessa revolta também. E essa revolta trouxe esses valores de uma forma bem radical. E as motivações da revolta? O que foi que motivou a revolta dos Búzios? Justamente o fato de que antes a capital da colônia era Salvador. Com a vinda da família real, eles transferiram o status
de capital para o Rio de Janeiro, o que deixou Salvador numa situação muito crítica, né? Contribuiu para o empobrecimento da população de Salvador. E isso causou muita insatisfação na população local. E, aliado a isso, a alta cobrança de impostos, porque a monarquia passou a cobrar impostos ainda mais altos, sendo que a população, grande parte da população de Salvador da época era população bastante pobre. Aqui a gente tem também as reivindicações, né, desse movimento da conjuração da revolta dos Búzios, conjuração dos alfaiates, que é o que? A abolição da escravidão, ou seja, para a época uma reivindicação muito radical. Imagina o Brasil colonial baseado na escravidão, sustentado pelo regime escravagista, e eles pedindo a abolição da escravidão. Isso, obviamente, para a elite da época, para a elite colonial e para a monarquia portuguesa, isso soou como algo gravíssimo. Afinal, pedir a abolição da escravidão para uma elite e para uma monarquia que era sustentada por essa escravidão, pelos lucros que essa escravidão gerava, era impensável na época, né? E eles queriam também um governo republicano, ou seja, a gente já percebe a questão dos ideais republicanos muito presentes. A questão da redução dos impostos, que a monarquia cobrava impostos altíssimos, como a gente já citou, e da liberdade de comércio, né? Liberdade comercial. Isso aqui a gente já vê um valor liberal, né? O livre comércio. Eles querem comercializar livremente, sem a interferência, por exemplo, da coroa ou de qualquer outro, ou até mesmo do Estado, que eles estavam para compor. Porque quando eles falam livre comércio, uma coisa que a coroa fazia muito, né, as coroas, as monarquias faziam muito era intervir na economia. E eles, como liberais, não achavam isso bom, não desejavam isso, queriam livre comércio e se libertar dos domínios coloniais. E também o aumento dos salários dos soldados. Aqui a gente trouxe a questão da bandeira dos Búzios, né, o símbolo dos Búzios, que traz a seguinte frase: apareça e não se esconda, em latim. Surge Mec Megito. Então a gente já percebe o quê? Que, tipo, eles traziam muito essa questão, peraí, a gente não vai ser mais escravizados, nós não vamos ser mais invisibilizados, a gente vai mostrar para a coroa portuguesa que a gente existe, que a gente quer ter voz, liberdade e igualdade, e que não vamos mais ficar escondidos sob o jugo colonial. E a bandeira dos Búzios, ela inspirou muito a atual bandeira baiana, ou seja, traz as cores, o azul, o vermelho e o branco, que remetem muito à bandeira da França, né? E também o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, porque cada uma dessas cores simboliza, né, a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Então a gente já percebe toda essa simbologia republicana, francesa, liberal presente nos símbolos dessa revolta. E o declínio da revolta? O que aconteceu? Por que a revolta... Infelizmente a revolta, né, não conseguiu sair, assim, digamos, do papel, do planejamento, porque as autoridades, né, portuguesas, elas acabaram descobrindo, né, que as pessoas de Salvador estavam planejando fazer essa revolta, estavam planejando se revoltar contra a coroa portuguesa. E o governador, Dom Fernando José de Portugal, ele reprimiu os revoltosos brutalmente, principalmente as pessoas negras que participavam da revolta dos Búzios. Elas foram muito reprimidas, obviamente por conta de toda a conjuntura racista, né, do Brasil colonial, e que perdura infelizmente até hoje. A gente também, ainda nesse período, a gente teve a insurreição pernambucana, que foi em 1817. E quem foi que participou da insurreição pernambucana? Foram as pessoas pobres, as pessoas de camadas médias da sociedade, seja aquela que a gente conhece hoje como a classe média, padres, militares, comerciantes e também intelectuais. Ou seja, a gente percebe que na insurreição pernambucana, de todas as revoltas, ela foi, além da conjuração dos alfaiates, né, da revolta dos Búzios, também conhecida, ela foi uma das que teve uma participação ampla da sociedade do território, né, no caso a sociedade pernambucana. E quais foram as influências dessa revolta, da insurreição pernambucana? As influências foram, como as outras também, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e também a Revolução do Haiti. E também envolveu, por exemplo, como motivações, o aumento dos impostos e a queda dos produtos produzidos na capitania de Pernambuco. Por quê? Enquanto os impostos só aumentavam, enquanto os impostos estavam altíssimos,
os produtos que a capitania de Pernambuco produzia já não tinham mais o valor que possuíam antes, estavam com os valores baixos, e isso acaba com que se torne uma relação muito desfavorável, que se torna uma situação muito ruim para os habitantes da capitania de Pernambuco, do território pernambucano, e por isso que eles querem se separar justamente do jugo colonial. Aqui a gente tem as reivindicações dele, obviamente a questão da autonomia, ou seja, não querer mais ser dominado pela coroa portuguesa, ou seja, ter o seu território livre, um regime republicano que teria base em Recife, ou seja, eles queriam se tornar um território autônomo e que seria uma república que teria base em Recife, ou seja, a gente quer ter uma república, queremos ter voz e não sermos mais comandados pela coroa portuguesa. E a bandeira da insurreição pernambucana, ela influenciou muito a bandeira atual de Pernambuco. A gente pode perceber que as duas bandeiras são muito semelhantes e carregam toda uma simbologia da participação da sociedade na época. Quando a gente vê o arco-íris, por exemplo, simboliza toda a sociedade que se juntou para lutar contra a coroa portuguesa. A gente vê o sol, que representa o Estado, né? Esse Estado que iria surgir, o Estado pernambucano. A cruz, que representa a questão da fé cristã, a justiça e tudo mais, que a gente lembra também dos padres que participaram. Então a gente percebe que a simbologia dessa revolução ela permaneceu viva na memória dos pernambucanos até hoje. As conquistas dos revoltosos. Ao contrário das outras revoltas, essa foi uma das que conseguiu conquistar algumas coisas. As outras foram delatadas antes mesmo de chegarem a acontecer. Então, eles conseguiram derrubar o governador, eles conseguiram também acabar com alguns impostos e conseguiram aumentar os salários dos militares, conseguiram estabelecer liberdade de imprensa, de religião e igualdade. Igualdade entre aspas, porque alguns deles eram a favor da continuidade da escravidão, isso foi uma grande problemática, e possuíam uma lei orgânica que era tipo uma constituição, que garantia os direitos deles, e também a questão, por exemplo, da propriedade privada, e inclusive a posse de escravos, infelizmente, o que não foi muito bom para as pessoas negras que eram escravizadas e que participaram da revolta com o intuito de se livrar do jugo escravocrata. E o declínio, o que levou ao declínio dessa revolta, dessa insurreição pernambucana? Há divergências entre os líderes, principalmente em relação à continuidade da escravidão. Por quê? Gente, essa divergência foi muito forte entre eles, porque como a gente viu, pessoas negras também participaram da sociedade. Então, pessoas que também estavam lutando contra o fim da escravidão também participaram da revolta, né? E o que é que aconteceu? Justamente tinha aquelas pessoas que eram da elite, das classes médias, das camadas médias, que eram beneficiadas pelo regime escravocrata e queriam manter eles, enquanto as outras pessoas queriam abolir. Então, isso gerou um conflito, divergências entre eles, e isso acabou enfraquecendo os revoltosos internamente, e isso, aliado à repressão das tropas portuguesas, foi fatal para a insurreição pernambucana. Aqui a gente tem a imagem do filme 1817, A Revolução Esquecida, que trata justamente dessa revolução. E aqui a gente tem algumas indicações de filmes para vocês assistirem e se aprofundarem mais sobre essa questão. Tem filme e documentário. E aqui as nossas referências bibliográficas. A gente agradece pela atenção, pessoal, e ficamos por aqui e até a próxima aula.